Peraí. Cazuza cristão? Não, tem que te contar essa aí, né? Fica de olho no vídeo que você vai ver que história incrível é essa do Cazuza que eu descobri. Olha só. Eu sei que parece exagerado, mas olha só. Essa história é verdade e eu vou te dar todos os fatos aqui. A história de Cazuza no fim da sua vida. O que aconteceu ali? O que muitas pessoas escondem? O que tentam esconder? As 7 chaves dessa que deveria ser a história da vitória de fé de um cara que foi incrível e no final se converteu a Jesus. Será que isso é verdade? Bom, vem comigo e se surpreenda com isso que aconteceu no fim da história do Cazuza. Será que ele realmente se converteu? Será que ele teve uma proximidade com Deus? Bom, a gente vai ver isso tudo aqui nesse vídeo. Um dos maiores poetas e cantores que o Brasil já teve muitas reviravoltas e inclusive depoimentos muito sérios a respeito de Jesus. Como Cazuza viveu, a gente já sabe, mas como ele morreu? Como foi o fim dessa jornada e que aconteceu atrás dos bastidores? Tudo começou quando eu vi esse vídeo. O seu desprezo total. Meu desprezo total? Pela direita, pela igreja. Mas a igreja prega a divisão. Ah, prega divisão. Sabe que ela não prega divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro. Como eu sou criador de conteúdo e cristão, logo o fato de ele falar ali de Jesus daquela forma, né, da igreja, aquilo me deixou bem chateado. Mas eu pensei assim, cara, esse cara morreu assim, cheio de orgulho e tal. Agora, será que ele se arrependeu? Será que ele foi pro inferno? Será que ele foi pro céu? Com toda essa prepotência, com todo esse ego que ele tem inflado? Bom, de alguma forma, eu zapeando ali no Google, eu caí de paraquedas num relato onde ele teria ouvido falar de Jesus. Isso me intrigou, me deixou, né, meio assim. Afinal, será que quem falou de Jesus para ele foi alguém sério, que conhecia Jesus de fato? Ou foi alguém que disse, Cazuza, Jesus te ama do jeito que você é, fica assim mesmo, porque todo mundo vai para o céu e fica assim, independente do que você fez, Jesus te ama. E na verdade eu queria saber sobre isso, né? Quem foi que falou, como é que foi isso? E quando eu notei, eu já estava me aprofundando ainda mais acerca dessa história incrível. Cazuza era um cara declaradamente ateu. E ele falou em diversas entrevistas que ele não gostava de crente, não gostava ali essa coisa de Deus, de igreja e tudo mais, como você pôde ver no vídeo. Uma pessoa que pregava uma vida louca, sem juízo, sem consequência e uma pseudo-liberdade que inclusive lhe deu um prejuízo fatal. Ter ouvido de Jesus, ou melhor ainda, se converter no fim da vida, cara, isso é surreal. E na minha busca eu encontrei um outro vídeo dele já bem diferente, falando de Deus. Agradeço assim, a Deus por ter tido a oportunidade de parar e de entrar um pouco mais dentro de mim. Fala um pouquinho dessa coisa de Deus, que também é outra palavra. Isso sim mudou. Porque a doença me deu uma fé. Não essa coisa toda que você falou antes, não, mas a minha fé aumentou. Eu não sabia que eu tinha fé, eu não sabia, eu era agnóstico, ateu, eu achava tudo uma besteira, entendeu? Eu sempre tive horror a padre, a tudo quando falo de religião, budismo, meditação. Vários amigos meus entraram nessa, eu debochava. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por quem tem sua religião. Eu não tenho religião, mas eu estou profundamente religioso, porque eu precisei encontrar fé em mim para continuar vivendo. Então isso foi um grande encontro meu nesse último ano para cá, com a fé que eu tenho. Bom, já vemos aqui que as coisas estão mudando. E aí a gente vai caminhar aqui para saber até onde isso vai dar. Foi aí que eu encontrei um relato de uma mulher chamada Ana Maria da Costa, que foi enfermeira do Cazuza e escreveu um livro contando os últimos dias do cantor, onde ela ficou 1 ano e 3 meses de forma intensiva até o dia do seu falecimento. Mas espera aí, desculpa, eu nem me apresentei. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e é um prazer ter você por aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, você clica no botãozinho inscrever-se e, obviamente, para você que quer ser membro, quer desfrutar ali de alguns benefícios aqui da plataforma, você clica no Seja Membro.
E se você quer anunciar um produto aqui na plataforma, basta você mandar um e-mail para contato@ricorocha.com.br. E para você que quer colaborar com o canal com seu Pix, tem aqui o QR Code do Pix, que vai aparecer agora e também no final do vídeo, caso você ali queira ver o vídeo inteiro e no final você queira colaborar aqui com o nosso canal, beleza? Bom, e voltando aqui para o tema, que é incrível, você já viu que só o começo da parada você já vê que é incrível, né? Saber desse final aqui é super interessante, então fica aí até o final do vídeo para ver o que aconteceu. Em uma parte do livro, a Ana estava com Cazuza em um estúdio e havia faltado luz, e eles começaram a conversar ali. Então Cazuza diz para ela: sabia que eu sou bi? Pois sou. Sempre andei a 1000 por hora. Eu tenho consciência que eu peguei AIDS, essa maldita doença sem volta. Eu estou falando muito, né? E você? Me fala de você. Então Ana começa a dizer: eu não tenho muita coisa para falar. Eu faço seminário, gosto muito da minha profissão, gosto muito de teatro ou um cinema. Gosto muito de trabalhar com gente. E ele disse: tem muitos amigos, mas nunca ninguém parou para me ouvir como você. Até o momento da conversa que ele diz: sei que vacilei, eu sou um pecador, um grande pecador. E ela responde: realmente, você é um pecador como você próprio diz, mas isso não importa. Existe uma pessoa que te ama muito. E ele rindo respondeu: uma não, várias. Meu pai, minha mãe, você, meus amigos. E é nessa hora que ela declara: não são dessas pessoas que eu estou falando de alguém superior a todos. Essa pessoa, Cazuza, é Jesus. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Um pouco mais à frente, ele diz: ah, quer dizer que você é crente. Eu não gostava de crente. Você sabe por quê? Não faço ideia, disse ela, porque eles se julgam melhores que os outros. Um certo crente entrou na minha casa e me disse que eu era um maconheiro e que eu precisava mudar de vida para Deus me amar. Então Ana foi mostrando que Deus era muito além desses julgamentos. Nessa parte, vemos que ele sabia das consequências dos seus atos e que a vida estava aos poucos se esvaindo. Assim como foi com Freddie Mercury, ao saber da doença, Cazuza dava o máximo para deixar o seu legado, o máximo para trabalhar, o máximo para fazer tudo para quando ele fosse, ele deixasse um nome, deixasse um legado, deixasse um caminho. E ele se esgotava com muita facilidade. No livro, ela conta que os laços com ele foram se estreitando e ele disse para ela que após contar para a imprensa sobre a AIDS, muitos cristãos estavam orando por ele e enviaram mais de 15 Bíblias para sua casa. E com toda essa situação, Cazuza e Ana, a sua enfermeira, começaram uma espécie de estudo bíblico, onde ele começava a pegar a Bíblia e falar ali, fazer várias perguntas e, de certa forma, estudar com ela, o que ficou muito interessante. Eles passavam vários momentos de tensão e, apesar da rebeldia de Cazuza, que era muito forte, em um momento, comemorando o sucesso do disco O Tempo Não Para, ele veio com um copo de uísque na mão e pediu AZT para Ana. Ana, por sua vez, disse que ele não poderia beber e tomar o remédio ao mesmo tempo. E foram vários entraves que eles tiveram nesse tempo. Por várias vezes, ela teve que ser dura e isso, de certa forma, funcionava, porque o ego de Cazuza era muito forte. Vários enfermeiros passaram por ali, somente ela deu certo, porque ela tinha pulso, ela era firme. Apesar desse incidente do AZT e do uísque, ele, na verdade, depois de um tempo, pensou, jogou lá fora o uísque e decidiu tomar a medicação de forma correta, por causa das atitudes bem seguras da Ana. Os dois se tornaram grandes amigos com o tempo e isso fez muito bem para ambos. Ela conta que após algum tempo, ele frequentava as reuniões do Santo Daime e isso fazia muito mal para ele, porque ele voltava não somente psicologicamente mal, como fisicamente mal. Ele perdia muito líquido e ficava muito debilitado. Ele tinha enjoos, tinha problemas de diarreia e vários outros problemas por causa do Santo Daime. E ele estava vendo que isso estava prejudicando ainda mais ele. Fora a família, que também via que era nítida a piora dele por causa dessas reuniões. Fora o fato de espiritualmente haver uma grande batalha. Ela estava batalhando espiritualmente por ele também. E essas reuniões acabavam prejudicando muito. E ele regredia muito também espiritualmente. Era uma batalha espiritual muito forte. Inclusive, um detalhe interessante é que Cazuza foi o primeiro brasileiro a tomar o AZT. E por conta disso, ele teve que ir até os Estados Unidos só para assinar alguns papéis. Chegou o momento de testar um medicamento novo e Cazuza precisava ir para São Paulo. E por fim, o nível de amizade já era tão grande que Ana acabou tendo que trancar a faculdade, indo para São Paulo,
a inúmeros pedidos do seu paciente, que acabou virando seu grande amigo íntimo. Fora o fato de que ele não se adaptava a nenhum enfermeiro. Uma vez ela conta que já em São Paulo, muitas das vezes Cazuza chamava ela para perguntar algumas coisas sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre Deus. Eles passavam muito tempo ali, de certa forma, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, e ela sempre informando ali sobre todos os seus aprendizados bíblicos, como se fosse uma escola dominical. Nessa parte do livro, ela conta para Cazuza a necessidade do perdão e lê algumas passagens da Bíblia que falam justamente sobre a necessidade do cristão perdoar. Dias depois, ela entra no quarto do seu amigo e encontra ele abraçado a uma tia que há muito tempo não via. E ele disse: Aninha, vem cá, aprendi na Bíblia sobre o perdão e perdoei a minha tia em nome de Jesus. Olha que louco! Cazuza falando em nome de Jesus. Cara, é incrível como essas coisas vão acontecendo. Ainda falando sobre o livro, faltava pouco para Ana se formar na IBER, e é nítido que Deus havia dado uma missão para ela. Ela deixou os familiares, faculdades, estudos e toda a sua vida por causa dessa incrível missão. Apesar do progresso evangelizando Cazuza, Ana encontrava uma dificuldade quando o assunto era a opção sexual dele. Como ela iria falar disso? Como ela ia falar de pecado sem ofendê-lo? Porém, como Deus é um Deus maravilhoso, o próprio Cazuza tocou no assunto. E ele perguntou: Ana, o que a Bíblia fala sobre ser homo? Ela disse: Deus fez homem e mulher, e isso é abominação aos olhos de Deus. Ele pergunta: você consegue me mostrar isso na Bíblia? Então, ela mostrou Romanos 1, de 18 a 32, e ele disse: realmente está escrito aqui. E se está escrito, eu acredito. Essa resposta dele foi incrível, ao ponto que ele perguntou: você casaria com bi? E ela responde: de jeito nenhum. E ele disse: vocês é que estão certos. Pelo menos não ficariam expostos ao vírus da AIDS. Poxa, se eu te conhecesse há mais tempo, talvez eu não chegasse onde cheguei. Bom, apesar da nova medicação para o câncer ter melhorado um pouco a vida de Cazuza, não demorou muito para ele voltar a emagrecer e parou de andar. E tudo começou a piorar na vida de Cazuza. Uma dessas vezes, Cazuza pediu para que ela orasse ao seu Deus para que iluminasse a mente de algum cientista maluco para que ele descobrisse a cura da AIDS. Ao que ela respondeu: Cazuza, o meu Deus pode ser o teu Deus também. E ele disse: eu sei, mas ora você. Pelo fato do Cazuza estar piorando, por muitas vezes ele acabava questionando a Deus por estar daquela forma, e por isso Ana havia dado um tempo de ler e orar de forma explícita. Foi quando ele perguntou por que ela tinha parado de orar, e ela disse: eu não queria forçar a barra. Foi quando ele pediu para que ela lesse a passagem de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, pois ele amava essa passagem e falava da maravilha de Jesus ressuscitar Lázaro. Nossa, só Deus mesmo para fazer isso, disse ele. Ela também leu Reis 38, onde o rei Ezequias pede mais tempo de vida. Cazuza pergunta: será que ele podia me dar mais 2 anos? E começaram a chorar juntos. Ele dizia para ela: eu gostaria de viver um pouco mais, mesmo que eu ficasse na cadeira de rodas. A situação só piorava. Em uma passagem ela conta que a situação foi tão severa e tão brusca que havia somente uma opção para Cazuza: viajar para Boston para tomar uma medicação chamada DDI. Porém, ao chegar em Boston, os médicos viram que Cazuza estava tão debilitado que dar o DDI para ele podia acelerar ainda mais o processo de morte. Foi aí que ele foi se debilitando cada vez mais. Numa noite, a piora de Cazuza foi tão forte que os médicos deram para ele apenas 2 horas de vida. Sua mãe, chorando, disse: Ana, ore para o seu Deus para que o Cazuza viva. Ana responde: é o que eu mais tenho feito. O sonho de Cazuza era morrer no Brasil, e Ana orou a Deus sobre esse desejo. Quase 3 da manhã, ele acorda e pede para comer algo. A equipe médica disse que era impossível ele estar vivo. Então, vendo que ficar em Boston não resolveria, voltaram para o Rio de Janeiro, o lugar que Cazuza era apaixonado. Já sentindo em Deus que o fim estava chegando, Ana insistia cada dia mais sobre falar de Jesus e falar sobre a confissão de fé a Cazuza, mas ele não respondia. Foi quando, em um dia, em mais uma tentativa, ela disse: Cazuza, você precisa decidir. E ele responde: eu sei, é importante eu dizer isso para você? E ela responde: não, fale para Jesus que você o aceita como seu Senhor e Salvador no seu coração. E ele, num gesto de aceitação, balançou a cabeça. E ela não insistiu mais. Após um tempo, ele perguntou: Ana, você me disse que o ladrão da cruz aceitou a Jesus na última hora. E ela disse: sim,
É verdade. Após essa conversa, ele ficou um tempo em silêncio e logo adormeceu. E então foi decretada a morte de Cazuza, um dos caras mais incríveis da história, um dos poetas, um dos cantores, um dos personagens brasileiros que levaram multidões a dançar, cantar, se empolgar, se emocionar, uma pessoa que tinha arte na sua veia. Apesar da morte, apesar de tudo o que aconteceu, ainda a gente fica pensando sobre o que teria passado naquela sala com a enfermeira. E aqueles momentos falando sobre Jesus e toda a mudança que houve na vida de Cazuza. Para mim, aquele cenário de cabeça, eu quero crer que foi Cazuza se rendendo a Jesus. E tudo aquilo que ele viveu naquele 1 ano e 3 meses com essa enfermeira, eu tenho certeza absoluta, não foi em vão. Eu quero crer no meu coração que Cazuza, apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que as pessoas pensam sobre ele, como eu também pensava, eu vejo que tudo isso foi passado. Assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que o Cazuza, sim, como o bandido da cruz, no último momento, como ele mesmo disse, foi salvo sim. Você crê nisso? O que você acha? Escreve aqui embaixo. Apesar de não ter uma confissão declarada de fé, o fato dele assinar aquela cabeça, para mim já foi suficiente. Esse livro você encontra aqui na descrição do vídeo do canal. Clica no link, você vai baixar esse vídeo e vai ver na íntegra tudo o que aconteceu ali com essa enfermeira, tá? Houve um certo empenho da família para que esse livro não fosse divulgado e por conta disso houveram pouquíssimas cópias, mas graças à internet a gente tem aí várias cópias digitais que você pode baixar agora. Mas que história incrível, tá? Eu creio que seria um grande exemplo para os jovens saber como é importante ter boas escolhas e o melhor, escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que isso podia se alastrar pela terra e as pessoas podiam ver, os jovens podiam ver que o rebelde, o egocêntrico, aquela pessoa que fez tantas escolhas ruins, que elas podem escolher coisas boas. Talvez você seja essa pessoa que tem feito escolhas tão ruins, mas que agora pode decidir fazer diferente, não esperar acontecer o pior para que você tenha que escolher alguma coisa. Então, essa mensagem é para você que, de repente, viveu uma vida louca, assim como disse a música de Cazuza. Vida louca, vida breve. Talvez você também pense que a vida ela te proporcionou coisas ruins, mas você pode mudar a situação. Escolha Jesus. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, e talvez você não tenha coragem de fazer isso, escreve aqui embaixo, Rico, eu quero Jesus. E aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai dar um jeito para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Eu tenho feito várias lives aqui e você inclusive encontra aqui vários vídeos que eu fiz live e a maioria dessas lives tem 15, 20, 30, teve uma live que deu 50 pessoas convertidas para Jesus. Pessoas que decidiram largar a vida louca, pessoas que decidiram largar essa vida sem sentido e decidiram pela vida com Cristo. Se você é uma dessas pessoas, escreve aqui embaixo, Rico, eu quero Jesus. E aí a gente vai orar junto, tá bom? Vamos orar agora? Ah, maravilhoso, né? Melhor parte do vídeo. A gente vai orar para que Deus encontre os Cazuzas dessa vida e encontre-os em situação que eles possam ainda viver muitos e muitos anos, diferente de Cazuza, que teve uma escolha ruim e morreu por causa dessa sua escolha. Você pode escolher viver com Jesus e ter uma vida muito longa e uma vida com Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, pedimos a Ti, vem sobre nós, Pai. Obrigado pela vida do Cazuza, por tudo que aconteceu ali no final da sua vida. Ah, Senhor, a tua palavra diz que é o final é que conta. Então, pedimos a Ti, Senhor, que alcance também toda a família do Cazuza, para que eles encontrem o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Em nome de Jesus, Pai, alcança todos os seus familiares, amigos, para que eles entendam que somente em Cristo a gente pode ter vida em abundância. Toca na nossa vida. Senhor, se esse meu irmão, minha irmã que não conhece ainda Jesus, Pai, se eles não conhecem, que eles possam conhecer, que eles tenham, Senhor, nesse dia, nessa semana, um encontro genuíno contigo, Pai, para que conheçam a Tua glória, para que conheçam o Teu amor, a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Também te agradeço pela vida da Ana, que ela tenha, Senhor, um tempo ainda melhor contigo, que ela possa usufruir, Senhor, de uma vida abundante do Teu lado, como eu já creio que ela faz. Ela é missionária, ela é enfermeira, Senhor. Obrigado pela vida da Tua filha.
Obrigado porque o Senhor sempre tem os teus, que o Senhor envia e que abençoa tantas pessoas. Que seja assim na nossa vida também, Pai. Que possamos ir e tocar na vida de Cazuzas e Cazuzas para que eles encontrem a Jesus. Faz isso conosco, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para a sua vida. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que todo mundo saiba como foi o fim do Cazuza. Não foi aquele fim triste, não foi aquele fim pedante, mas foi um fim glorioso em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.